20 anos atrás, um dos maiores blockbusters com temática cristã foi lançado. Só que agora, 20 anos depois, tem uma notícia que vai chocar muitos cristãos que gostaram do primeiro filme. Só que antes da gente entrar nesse tópico, ouve só isso, a gente tá vendo esse simbolismo todo, não é novo, a gente já viu isso no passado. Só que a gente tá vendo isso num volume tão grande, e isso parece algo sem precedentes em vários clipes musicais e conteúdos. Qual que é a sua ideia sobre isso? Por que eles estão fazendo isso? Essa é uma tendência que eu notei que pegou velocidade. Eu me converti em 2009 e eu sempre senti que tinha alguma coisa de errada, de certa forma. Eu não conseguia entender direito o que era, só que quando você começa a analisar a partir de uma perspectiva do alto, você começa a perceber que todos eles estão fazendo praticamente a mesma coisa. E todos eles apontam para essa figura oculta que nós cristãos conhecemos. Conhecemos como cristãos, como Satanás ou o adversário. E o jeito que eu vejo é como se fosse um ataque duplo, um ataque em duas vias. Sério? Você consegue ver esse tipo de coisa, por exemplo, nos vídeos da Doja Cat. Essa coisa explícita com 2 chifres, todo preto, com escamas, e etc. Então, todo mundo olha e vê, isso daí é o demônio. Isso não é nem algo debatível. Só que eu acho que ele também tá trabalhando com o outro lado. Onde você tem, sim, eu vou ter que dizer, eu sei que vai ser controverso, até mesmo pessoas na igreja que parecem, se vestem e cheiram como cristãos, só que eles estão, na verdade, fazendo o trabalho do inimigo. Quando você vê o entretenimento secular de hoje, existe um tema muito claro nas mensagens, um tema muito claro em termos de simbolismo, e um padrão muito claro em normalizar coisas que a Bíblia considera como sendo más e que não vêm de Deus. Tenha isso em mente. Em 2004, A Paixão de Cristo foi lançado, um filme que mostra as últimas 12 horas de Jesus no dia da sua crucificação em Israel. Desde 2004, a gente não viu mais nenhum outro filme ganhar ou ter o sucesso que A Paixão de Cristo teve. Na verdade, desde 2004, a gente viu um aumento no número de conteúdo que muitos considerariam como sendo anticristo. Só que muitos cristãos vão ter uma surpresa até muito boa quando eles perceberem que vai ter muito mais conteúdo cristão vindo aí pela frente. Notícias como a que Mel Gibson tem estado na Europa procurando locais justamente para poder filmar a sequência de A Paixão de Cristo. Isso vai deixar muitas pessoas felizes, justamente porque a indústria de entretenimento secular é um local repleto de blasfêmias contra Deus. A zombaria contra cristãos e várias coisas que não vêm de Deus. O jornal Christian Post publicou um artigo, O Diabo em Hollywood. Por que a rápida ascensão de conteúdos demoníacos importa? E aqui estão algumas linhas do artigo. Demônios, Satanás, o maligno. Esses temas estão constantemente aparecendo em músicas, clipes musicais e filmes. O que isso significa e por que isso é importante? A questão é, o inimigo não vai aparecer com chifre e tridente. Na verdade, ele vai se mascarar como um anjo de luz. Como algo bonito, até mesmo glorioso. O Diário escreveu um review sobre o mais novo vídeo da Doja Cat. E nesse vídeo ela se veste de forma demoníaca. Ele citou 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E um outro artigo da Newsweek diz: Satanás está ficando quente pra caramba na cultura americana. Levanta alguns pontos interessantes, e eu cito: o diabo está à frente e é o centro em filmes, séries de TV, em podcasts e até mesmo em livros infantis. Existem clubes pós-aula de Satanás, enquanto grupos satanistas que se proliferam já têm seus próprios setores políticos. Além de filmes, séries de TV, livros e vários videogames com o diabo no centro, existe o templo satânico. Se orgulha de ser a única instituição religiosa que é reconhecida pela Receita Federal e pelo sistema judiciário americano, já que outras instituições não tiveram que passar por batalhas judiciais para serem reconhecidas. Fim da citação. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5 diz: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus
para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Essa é uma das passagens da Bíblia que realmente coloca as coisas sob perspectiva. A Bíblia está dizendo aqui pra gente que, apesar da gente viver nesse mundo, a gente não deve nunca batalhar as nossas batalhas como o mundo batalha. Creia você ou não, existem forças espirituais por trás das cenas que a gente não consegue ver. Existem forças espirituais malignas e benignas por aí, tentando influenciar o coração de cada um para acreditar em Deus ou não. E para cada cristão que está me ouvindo agora, eu quero que você considere o seguinte: a Bíblia não fala de possessão demoníaca para nos assustar. Esses relatos demonstram a maldade e o ódio que o inimigo tem por nós. E além disso, eles mostram o poder e a vitória de Jesus. Em vários relatos do Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus refutou os espíritos sujos. Jesus não foi batalhar de igual para igual com os inimigos. Jesus estava em uma posição de autoridade e poder. E nós também, hoje, podemos estar na autoridade que vem pelo nome de Jesus. Quando você vê esse tipo de imagem, o que isso representa? Que tipo de mensagem é passada? Que ideologia está sendo celebrada? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como cristão, como é que você pode escutar ou ouvir um artista que usa imagens demoníacas nos seus shows, nos vídeos? Existe uma conscientização crescente a respeito do lado obscuro da indústria de entretenimento. Referencial ao culto e à adoração satânica já se tornaram comuns. Nesse vídeo, gostaria de discutir mais a fundo temas malignos e a agenda satânica. Estão por trás de muitas músicas seculares. Os cristãos deveriam ouvir música secular? Os cristãos deveriam estar ouvindo, assistindo, consumindo tudo que é feito pela indústria de entretenimento? Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada no lado escuro das músicas e do entretenimento. Aqui estão algumas letras do famoso rapper Eminem. Numa música chamada Evil, o mal, ele diz: o mal, sim, eu sou muito mal. Totalmente apodrecido, um cérebro distorcido. Eu sou muito mal, muito mal. É óbvio que eu não sou como as outras pessoas. E aí numa música chamada Lucifer, ele diz: agora os meus seguidores são como um culto satânico. Eles me ouvem como quando o Manson falava. Ou pelo menos é o que parece. E eu sou Lucifer, é o que diz a música do Eminem. Isso é só um dos exemplos, só que eu só tô te mostrando o que o espírito do anticristo tem feito aqui nesse mundo. Muitas coisas são oferecidas e aceitas, e até mesmo celebradas desse mundo, quando na verdade essas coisas são contra Deus. A Bíblia nos alertou em 1 João 4, versículo 3. Mas quem nega que Jesus veio como ser humano em carne, não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do anticristo, que vocês ouviram que ele viria, só que agora ele já está no mundo. Juízes 21, versículo 25 diz: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. E nesse tempo na história de Israel havia sacrifícios de crianças. As pessoas iam para altares pagãos e as mulheres eram tratadas como escravas. Uma história específica em Juízes 20, que aconteceu nessa época, envolve uma concubina. Para aqueles que não conhecem o termo, uma concubina é uma mulher que vive com um homem, mas tem status menor que a esposa ou as esposas. O fato que homens tinham concubinas já é uma bandeira vermelha por si só. Uma concubina estava viajando com um levita com o qual ela tinha relacionamento. O levita e a concubina pararam em uma cidade para descansar enquanto eles estavam viajando. O homem bebeu, acabou ficando bêbado naquela noite na cidade. Homens da cidade acabaram tomando a concubina para si e isso levou à morte dela. Enquanto tem muita coisa que não faz sentido nessa história, ela ilustra muito bem a maldade que existia em Israel na época. Eles viviam numa cultura de terra sem lei. Apesar das leis de Deus estarem em vigor, cada um fazia aquilo que achava mais justo ou melhor. A gente também vive em um momento de terra sem lei. O pecado está em todo lugar e ele é de fácil acesso.
Você liga seu computador e acessa a pornografia de onde quer que você esteja. Você liga a TV e encontra pessoas sendo odiosas com outras pessoas em qualquer canal. Você consegue ir para o médico e fazer qualquer procedimento, não importe o quanto isso impacte nas pessoas ao seu redor. O que costumava ser errado agora é aceito como sendo correto. Enquanto a gente pode não estar preso ao pecado como as pessoas de Juízes estavam, a iniquidade ainda está muito presente. O pecado é barato e muito acessível nos dias atuais. A definição bíblica de iniquidade significa aqueles que em sã consciência, aqueles que deliberadamente, por vontade própria, se rebelam contra as leis de Deus e dos homens. Agora eu me pergunto, será que as pessoas sabem que a iniquidade é como se fosse o ar que a gente respira nos dias de hoje? A Bíblia fala de iniquidade com bastante frequência. A verdade é que a gente precisa de leis. Sem leis, o mundo estaria em caos. As pessoas poderiam viver como elas quisessem, sem ter nenhuma consequência disso. As pessoas sempre pensam que as leis de Deus são opressivas. Só que essas leis são, na verdade, feitas para proteger a humanidade. Essas leis foram feitas para o nosso benefício. Quando Deus diz para não cometermos adultério, isso é, na verdade, para o nosso melhor. Quando a gente comete adultério, a gente arruína o relacionamento com nossas esposas e com as pessoas ao nosso redor. É bom para nós quando Deus manda que a gente ame ao próximo. A gente constrói bons relacionamentos com aqueles ao nosso redor. O problema é que as pessoas veem essas regras como restritivas, por exemplo. A gente vive num tempo em que essas leis são ignoradas. Isso é o que a Bíblia chama de iniquidade. Um outro exemplo antigo de iniquidade é visto no livro de Juízes. Então, como é que um cristão pode se manter no fogo enquanto ele vive em uma sociedade de iniquidade? Mateus 24, versículo 12, nos dá uma ajuda sobre isso. Ele diz: "E porque a iniquidade aumentará, o amor de muitos esfriará." Pode até parecer que esse versículo só fala de um problema. Dentro do problema está a solução. Para combater a iniquidade, a gente não deve deixar o amor nos nossos corações esfriar. O amor no coração não está falando sobre amor em geral. Pessoas na iniquidade amam o tempo todo. Eles amam as esposas, os filhos, amigos e até mesmo as suas ações de iniquidade. O amor que Mateus 24, versículo 12 fala a respeito é o amor por Deus. É como se cada vez que o nosso amor por Deus é alimentado e ele cresce, cada vez mais a gente se afasta da escuridão. Vamos imaginar que você está numa casa e está tudo completamente escuro. Não tem nenhum reflexo da lua, estrelas, não tem nenhuma luz vindo de nenhum poste. E também não tem nenhum carro passando por perto. Assim que você ligar a luz na sua casa, agora você vai ter uma forma de ver. Se você abrir a porta, a escuridão ela não vai entrar no ambiente. A escuridão não tem o poder de se sobrepor à luz. Só que se você estiver no escuro e acender um fósforo, a luz se sobrepõe à escuridão. Quanto mais luz você tiver, menos escuridão vai existir. O amor por Deus é a luz que se sobrepõe à escuridão do desejo pela iniquidade. Então, como é que é essa questão de estar no fogo pelo amor de Deus num tempo de iniquidade? A gente passa tempo com Deus e permite que o amor dele nos transforme. E aí isso gera uma pergunta. Você está passando tempo com Deus? Se você está ouvindo isso, isso é um bom sinal. Porque ouvir a palavra de Deus ensinada, pregada, é excelente. Só que tem que ser mais que isso. Você está passando tempo buscando ele em oração? Você está tirando tempo para ler a Bíblia? Você está se reunindo em irmandade para que o Espírito Santo possa te moldar através dos outros? Se não, você está permitindo que haja uma chance do seu amor esfriar. Se você quer lutar contra a iniquidade que pode crescer no seu coração, você tem que permitir a luz da presença de Deus ser ativo na sua vida todos os dias. Você está preparado? Você está pronto caso o pior aconteça? Na última década, mais e mais pessoas têm se preocupado com desastres em nível apocalíptico. Seja conflitos políticos, pandemia global, desastres naturais, eclipses solares e várias outras coisas. Muitas pessoas percebem que é hora de se preparar para o fim. A comunidade daqueles que se preparam
cresceu muito nos últimos anos. Muitas dessas pessoas estão se preparando para viver em desastres naturais ou conflitos políticos. Só que muitos outros têm se perguntado se o fim do mundo está chegando mesmo. E se está chegando, se eles estão preparados para ele. Todos nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. Mas será que a nossa preparação é uma preparação para o apocalipse físico? Muitas pessoas de fé estão extremamente preocupadas com o fim do mundo. Alguns enxergam o tempo que virá antes do fim como sendo algo apocalíptico, visto em filmes distópicos. Eles temem que falta de comida, violência extrema, catástrofes climáticas tornem a vida muito difícil. Então eles estão se preparando para isso. Algumas pessoas pensam que construindo bunkers, armazenando armas e munições e até mesmo armazenando bíblias e artigos religiosos é a forma mais sábia de se preparar para esse tipo de tempo catastrófico. Algumas pessoas podem ou não ser sobrevivencialistas, só que elas deixam o pensamento sobre o fim do mundo consumir a mente delas. Muitas pessoas, religiosas ou não, têm certeza que um conflito nuclear está prestes a destruir tudo. Outras estão convencidas que o aquecimento global vai trazer o fim do mundo mais cedo do que mais tarde. Algumas pessoas que acreditam na Bíblia acreditam que estão vendo sinais específicos acontecendo diante dos seus olhos. Eles acreditam que conseguem determinar o fim comparando a Bíblia com canais de notícia. Escolha o seu relógio do fim. Pode ser que haja um fim do mundo vindo aí em breve, praticamente para quase todo ponto de vista. Só que se a gente se desligar do ruído e sintonizar nossa mente em Cristo, a gente consegue achar uma forma correta e boa para lidar com tempos difíceis e até mesmo sobre o fim do mundo. Quando a gente faz isso, a gente se dá conta de que o mundo vai acabar porque Deus prometeu isso. A gente também aprende que a gente deveria se preparar para esse fim. Mas como a gente pensa a respeito e se prepara, isso é muito importante. Em primeiro lugar, é muito importante pensar no que Jesus falou a respeito dos tempos do fim do mundo. Muitas pessoas temem a respeito do quando que o fim virá. Eles tentam achar uma data específica para quando Jesus vai voltar. Mas ouve as palavras de Jesus em Mateus 24, versículo 36 a 39. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus diz claramente que ninguém sabe sobre esse dia. Que dia Jesus está falando? Em momentos anteriores na Bíblia, os discípulos tinham perguntado sobre o templo que Jesus previu a destruição, à vista da sua vinda e sinais do fim do tempo. Grande parte de Mateus 24 é voltado para a primeira pergunta. Mas respondendo à pergunta deles sobre o fim dos tempos, Jesus diz que sobre esse dia ninguém sabe. Jesus não deu uma mensagem secreta, um código para poder adivinhar quando que ele virá. Não quer que a gente use tempo e energia tentando adivinhar sinais para quando que ele vai vir. Isso não significa que ele quer que a gente não se prepare. Pelo contrário, o fato da gente não saber quando que Jesus vem significa que a gente deve sempre estar preparado. Em Mateus 24, versículo 42, Jesus diz: Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Só porque não sabemos quando que Jesus vem ou quando o mundo vai acabar, isso não significa que a gente não pode estar preparado. Só que o tempo irreconhecível da vinda muda a forma como a gente se prepara. Perceba, o Senhor não pede que a gente se prepare para sobreviver a questões catastróficas. Ele não pede que a gente faça provisões, estoque comida para continuar sobrevivendo em um mundo apocalíptico, por exemplo. A preparação que Jesus exige, ela está na fé. O fim do mundo acontecer em um milênio ou em dias não faz diferença para o cristão. Em qualquer situação, a gente tem que ser fiel ao Rei Jesus Cristo. E temos que constantemente nos livrar do pecado, crescer na fé e adorar a Deus, e fazer brilhar a luz do Evangelho para aqueles ao nosso redor. E nessa linha, a gente pode adaptar uma atitude que Paulo mencionou. Quando Paulo escreveu os Filipenses, ele estava na prisão e não sabia se ia ser solto ou executado. As duas coisas eram possíveis. Em vez de temer o que ia acontecer, ele se voltou para Cristo em qualquer circunstância. Ele disse: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever.
E com muita coragem, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a conhecer a grandeza de Cristo. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Se Paulo ia morrer pela fé, então ele ia permanecer fiel e continuar em Cristo Jesus. Se ele fosse poupado, vivesse mais, ele ia continuar fiel e ia continuar espalhando o trabalho e a palavra. Que grande visão! Se a gente só tiver dias até o retorno de Cristo, vamos usar esses dias para servi-lo e falar a respeito dele. Seja o retorno dele próximo ou não, então vamos usar esse tempo para crescer e para servir a Deus. De todo modo, vamos servir ao Rei Jesus. Se a gente fizer isso, então a gente sempre vai estar preparado